Olá, bom dia pessoal, boa tarde, né? Quem já almoçou aí é boa tarde, quem ainda não almoçou é bom dia. Agradecer esse pessoal das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para a gente continuar o nosso estudo. Estamos aprofundando, né? Graças a Deus nesse estudo e eu fico impressionado, pessoal, é que algumas pessoas assistem meu vídeo, né, e às vezes se escandaliza, às vezes não comigo, mas pelo que eu estou falando. Porque as coisas que eu estou falando, ela mexe com o nosso íntimo, entende? Tanto na coisas espirituais como na coisa psicológica. Vai mexer. Por quê, pessoal? Porque você já viu um médico, você chega lá com um corte, uma ferida, qualquer coisa assim que você esteja machucado, sabe? O que é que o médico vai fazer? Ele vai mexer na ferida, entende? E vai acontecer o quê? Vai doer, né? Mas o quê? É para o quê? É para o mal ou para o bem? Na hora que ele está fazendo, parece até uma ação mal, né? Parecendo até que ele está lhe fazendo mal. Mas é para o bem da funcionalidade toda, para que você não perca a vida. Entende? Então, às vezes a pessoa ela tá olhando ali na hora, porque na hora que o médico tá fazendo aqui, parece um mal, aí vai futucando, joga lá o negócio, queima, né? Arde tal, costura o negócio tal. Parece uma coisa mal, mas não está fazendo. É para o bem da proteção da vida, entende? Então o médico tem que fazer isso, entende? Então, eu tô como aqui, como tô falando para vocês essas coisas, tanto espirituais como psicológicas, que vai mexer com sua psique, fazer você pensar também, é para que cure coisas, entende? Porque você me pergunta assim, eu pergunto para todos vocês, todo mundo quer ir para um lugar bom, especial, que Deus preparou, né? Você quer ir para um lugar de paz, que você sinta alegria, que sinta amor, que sinta aquelas sensações gostosas, né? Você quer ir para esse lugar, não é? Todo mundo. Até você perguntar isso para um cidadão que faz o mal, ele vai querer ir para esse lugar também. Entende, pessoal? Mas agora a pergunta é: será que todas as pessoas vão poder estar nesse lugar? Por exemplo, se você deixar entrar na sua casa pessoas que venham bagunçar a sua casa, você vai deixar entrar? Entende, pessoal? É uma coerência. Então, Deus, ele vai querer que você fique na casa. Ele tem muitas moradas, ele tem muita casa, mas você tem que estar preparado para ser o morador dessa casa. Se você vai lá da casa, você começa a bagunçar lá, no instante o céu lá não é mais céu. Virou, virou umbral, virou uma bagunça. Aí o que? Deus vai construir em outro lugar as casas dele, aonde os moradores que eles querem que fiquem,
vai ficar. Aí vai deixar aquela casa lá e aquela casa, tudo que você estão ali, os pessoal vão virar o quê? Bagunça. Entende? Eu estava reparando até um negócio desse. O, o governo parece que deu umas casas bonitas aí, parece que é desse Minha Casa Minha Vida, né? Tava tudo bonito. Depois, quando voltaram lá para filmar de novo, tava tudo bagunça, tudo sujo, tudo uma bagunça. Quem que causou aquilo ali? Entende, pessoal? Entende agora? Entende? Porque tem que cuidar do ser da pessoa, porque o Deus ele está cuidando da sua consciência, é o qual aonde você é o morador que vai morar lá, que é a sua consciência. Entende? Agora, você quer ir assim como você tá? Às vezes você tá com raiva de mim, até quer descontar. Eu não tenho- quer descontar em mim, sabe? Eu não tenho nada a ver. Eu também, as coisas que eu falo, toca em mim também. Você vê que às vezes aqui eu me emociono, me choro, porque também está tocando no meu ser, na minha consciência, as coisas que eu estou falando. Mas às vezes a espiritualidade me usa. Foi igual um dia. A espiritualidade me usou aqui falar, que depois quando eu fui passar o vídeo, porque eu sempre passo para depois baixar, para enviar para vocês assistirem o vídeo. Eu também tocou em mim. Tocou em mim. Porque está cuidando também do meu ser, da minha consciência. Porque se eu quero ir também para esse lugar, entende? De paz, de amor, dessas coisas. Todo mundo quer isso. Ninguém quer ir para um umbral, ninguém quer ir para um lugar onde você vai ter sentimento de medo, sabe? Ninguém quer sentir essas coisas. Então, é isso. As coisas, quando as coisas que eu estiver falando aqui, às vezes estiver doendo, tiver a espiritualidade ali trabalhando em você. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Eu só estou sendo que estou passando a informação. A espiritualidade é que está fazendo aí em você, não sou eu. Mas ele tá tocando, está incomodando. É o quê? Para que você abra a consciência e, como é que diz? Comece a perceber que é para o seu bem. O bem de quê? O bem da sua consciência, do seu ser. Porque ele quer trabalhar esse ser para que esse ser vá para essas moradas. Porque não vai para essas moradas lá. Porque você até, tudo bem, você anda aí e tal, não sei o que, mas depois é que você perde o corpo. Você vai para o mundo espiritual, que não é a morada ainda de Deus. Lá é um lugar ainda intermediário. Às vezes você até não praticou, mas não está preparado ainda a sua energia para ainda alcançar o mundo superior. Aí você fica no mundo intermediário, sabe? Tal ali, aprendendo ainda as coisas, ainda largando costume, coisas que você estava pegada dessa matéria, entende? É por isso que aonde a irmã viu o irmão dele, estava num lugar desse intermediário, que agora os espíritas falam que é a colônia espiritual, aonde fica lá. E a irmã viu que lá os pessoal comia. Eu digo, no lugar do céu verdadeiro, ninguém vai comer, não vai precisar. Mas o que? Precisa trabalhar essa. Como é que se diz? Essa energia, esse largar essas coisas que a nossa consciência está passando por aqui pelo esse mundo físico, ficamos apegados em muita coisa.
comer, vício de comer coisas que a gente está apegado, várias coisas a gente está apegado a essas coisas, entende? Então precisa fazer um trabalho na sua consciência para que você vá desprendendo disso, vá, vá desprendendo dessas coisas que foram como é? Foram, como é que se diz? Foram introduzidas na nossa consciência. E a gente pensando que era só essa a realidade, é a verdade, sabe? Mas o própria espiritualidade vai dando toque, vai intuindo a você para que você perceba que não só existe essa realidade. Entende? E depois aí, quando você ser uma pessoa que está estudando isso, tal, não sei o quê, às vezes quando você vai se aprofundando no estudo, vai tocando na sua alma, no seu ser. Mas é para o quê? Para que faça um novo ser. Você não viu que você tem que se despir do velho homem e se vestir do novo homem para se tornar semelhante a Deus? Porque você, essa é a sua função. É você se tornar semelhante a Deus. Então você não vai logo se tornar assim um passe de mágica. Pra, agora você é um Deus. Pra, não. É um trabalho de energia, porque a gente, energia é um trabalho de energia constante. A gente mantendo sempre a nossa energia alta, alta, e vai elevando até a gente se tornar um ser verdadeiramente de luz como Cristo. Entende? Como a gente ser igual a Cristo, pronto, a gente vai ser irmão dele semelhante a Deus. Aí a gente vai poder voltar para moradas superiores. Entende? Então, é isso, pessoal, que acontece. Esse é o nosso trabalho de a gente fazer aqui as coisas aqui acontecer. Entende? Então, precisamos, e às vezes as coisas que eu estou falando aqui, mexe mesmo, mexe comigo, entende? Porque eu também preciso me ajustar, sabe? Se ajuste, meu amigo, você vai ver aquele ajustador, vai ajustando você até você ser aquele homem, o homem interior, de acordo com o que os níveis superiores querem que você seja, né? Não fique zangado comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o quê? Os conceitos, por isso que eu trago, principalmente Freud e Carl Jung, né? Eles escreveram essas coisas espirituais, mas de outra forma. Não como a Bíblia tá colocando, mas é coisa espiritual também. E que mexe com o nosso ser, mexe com a nossa estrutura também. Por isso que eu trago os dois. Eu trago tanto a psicologia, a psicanálise, e trago a espiritualidade, um olhar da espiritualidade, para que a gente vá formando esse novo ser, o ser espiritual, com essa concepção. Entende? É um trabalho da espiritualidade, né? E eu não tenho nada a ver, não fique zangado comigo. Não tenho nada a ver. Também a espiritualidade está trabalhando também no meu ser. Às vezes o que eu estou falando aqui está trabalhando também. Entende? As coisas tá mexendo comigo. Não é só com você, entende? Porque ainda não sou, tô ainda aquele para alcançar o nível superior. Estou trabalhando também como você. Agora, só que eu estou passando a informação. Espiritualidade, o que é que passa essa informação? E aí, o que é que a gente vai fazer? Será que a gente vai ouvir essas informações da espiritualidade ou vamos seguir nossa vida? Porque a gente segue a nossa vida como a gente quer, nos nossos desejos, nossas coisas que a gente, tudo bem, vai acontecer, a gente vai perder o corpo. Você pode parar no umbral,
Ou se você não fez nada muito grave assim, você pode ir para uma colônia dessa espiritual aí, ficar lá para desapegar ainda das coisas que você ainda está grudada nesse mundo. Desapegar para você trabalhar, quem sabe você volta e reencarna de novo para depois você aprender e voltar para casa. Eu sei que o trabalho é você para você voltar para casa. E, e esse trabalho é no nosso ser, é na nossa consciência. Entende? Por isso que a espiritualidade é importante. Aí depois um cidadão me falar que não quer ouvir essas coisas espirituais. Eu digo, então como é? Você quer o quê então? Como é que você vai transmutar assim? Quem é que vai fazer essa transmutação em você? Entende? Eu não quero saber dessas coisas espirituais que não sei o quê. Eu digo, como é que você vai transmutar então? Como é que você vai transmutar o corpo de luz? Se você não trabalhar tudo, as emoções, a personalidade, todas as coisas para você se tornar um ser semelhante a Deus, para você voltar para casa, como é que você vai transmutar? Eu não entendo a transmutação que ele estava falando. Entende? Um cidadão aí acha que vai transmutar sem a conexão com a espiritualidade. Não existe isso, não tem possibilidade alguma disso acontecer. Não existe. Você tem que trabalhar o corpo, sim, trabalhar o corpo, a energia, trabalhar o seu bem-estar aqui para a energia aumentando. Mas a outra energia não vem só disso, vem da espiritualidade também, do trabalhos espirituais também. Entende? Agora, ele não está querendo ver essas coisas porque às vezes fica confundindo que o trabalho da espiritualidade é o trabalho das religiões que já tem aí. Porque eu uso Bíblia aqui, eles acham que essa Bíblia é da Igreja Católica, é dos evangélicos. O uso coisa do espírita, ele acha que são do espírita tal. Entende? Então, ele às vezes não quer essas coisas religiosas. Tudo bem, tá certo, tá correto. Mas você não trabalhar a espiritualidade, não examinar isso, não fazer o trabalhos espirituais, como diz que o apóstolo Paulo, né? O exercício físico é de muita utilidade, mas existe um exercício espiritual que serve para todas as coisas. Todas. Todas. Então, é o mais importante. Entende? Eu espero que esse pessoal não fique. Não sou eu. Os conceitos que eu estou trazendo são os conceitos que já estão aí. Foram escritos por psicólogo, psicanalista. E aí, e coisa também que a Bíblia, a espiritualidade, foram coisas que eu só estou trazendo aqui em informação para a gente analisar, pensar sobre isso. A gente cuidar do nosso ser, cuidar. Porque se você quer ir morar na casa do Pai, ir para uma dimensão superior, você não pode ir desse jeito. Entende? Agora, seja sincero, você quer ir para morada superiores do jeito que você está aí? Você quer ir assim? Entende, pessoal? Temos que fazer o trabalho. Não tem para correr. Se correr, o bicho pega, se ficar. Você já viu esse ditado? Tem até a música, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem. Entende, pessoal? Não tem para onde a gente correr. Então, a gente tem que trabalhar nossas emoções, ver aonde a gente pode melhorar e vamos melhorando. Não é fácil também para mim. Não é fácil. Entende? Ainda mais eu que tenho que falar isso aqui, mostrar aqui minha cara aqui para vocês, tal, não sei o quê. Porque se vocês verem eu cometer algum erro, não sei o quê, vocês vão logo apontar o dedo.
Aí, ó, aí lá, ó, tá vendo aquele Samuel dizendo lá, ó, é o que ele tá fazendo aí, ó. Entende? É isso que vocês vão fazer. Entende? Então, até eu tenho que ficar aqui, sabe? Trabalhando as minhas coisas aqui, as emoções, meus sentimentos, meus desejos, minhas coisas. Porque eu sou também como você, sou um ser humano também. Entende? Carente dessa graça divina, dessas coisas, para que a gente vá para o mundo superior. Porque senão a nossa consciência vai ficar aqui, pessoal. É isso mesmo. E você vê que as coisas daqui estão apertando, né? Cada dia vai dando aquela rocha, vai arrochando o camarada. Entende? E você aí, alguns com a mente fraca que não estão buscando isso tudo, vão chegar, eu vou tirar a minha vida que vai acabar tudo. Você vai lá para um umbral, lá para o mundo espiritual. E vai ficar sofrendo mais ainda. E pensa que vai acabar tudo. Esse é o engano que está na mente das pessoas. Entende? Depois de uma introdução dessa, porque eu tenho que explicar isso, pessoal, porque tem uns que ainda estão no nível, a consciência dela está no nível ainda apegada a essas coisas aqui materiais, estão com nível baixo ainda, a energia baixa também, aí não entende o que eu estou falando. Ele até ouve o que eu estou falando, mas quando ouve, toca lá no. Porque são coisas da psicologia espiritual, já toca no íntimo dele, ele sente raiva de mim. Você tem que falar que está tocando ali em você é a espiritualidade, não sou eu. Entende? Entende? É isso que a pessoa não entende, acha que é eu que estou fazendo isso. Mas não sou eu. Eu só estou passando a informação. É diferente. Entende? Aí, agora vamos. O nosso tema de hoje, né? O que é self? O que é isso? Self, né? Esse nome é um conceito trazido por Carl Jung. Eu gosto muito de Carl Jung, eu vou trazer isso também, porque esse self tem a ver com o nosso ser, entende? Tem a ver com o nosso ser. É por isso que eu vou trazer, porque a gente tem que mexer lá. Tem que mexer, não tem jeito. Se você quer curar alguma coisa, se você quer melhorar, tem que mexer. Não tem jeito, o médico tem que fazer isso. Então, os médicos aí espirituais, a espiritualidade, tem médicos aí espirituais que vai mexer no seu ser para curar, para você ser uma nova pessoa. Entende? Então, é um conceito de Carl Jung, esse self, né? Que venham trazer aqui para que faz parte do nosso ser. Aí eu coloco aqui também uma pergunta. Será que tem coisas espirituais nesse conceito de self? Será, irmão? Entende? É isso que vamos descobrir aqui. Vamos decifrar o que é esse self e depois vamos fazer uma linkagem com a espiritualidade, né? Vou usar aqui também a Bíblia aqui, alguns versículos, e a gente vai poder entender isso aí, sabe? Por quê? Esses aqui, ó, escreveram, isso aqui tem coisas espirituais. Mas eles colocaram outro nome, selfie, sabe? Disfarçaram do que era da religiosidade da época. Simplesmente disfarçaram. Porque senão a maioria dos que estavam naquele tempo não ia aceitar, não ia receber o conceito. Ia declarar como coisas religiosas também. Entende? Então, eles usaram também a sabedoria para que isso fosse introduzido, né, no meio das pessoas que não queriam aquela religiosidade. Entende, pessoal? Então, ele fala assim: o que é self? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Aí ele fala: self
é descrito como uma instância psíquica fundamental que contém os elementos que compõem a personalidade. Entende? Ele já começa aí a dizer que é o quê? É uma instância que está lá como um fragmento lá fundamental que contém elementos que compõem a personalidade. Então, o self é essa instância que está lá na personalidade. Para fazer o quê? Vamos ver o que é que ele fala aqui. Por que essa instância que o Carl Jung está dizendo, o self está lá, que contém elementos que compõem a personalidade, mas não contém o núcleo da existência. Ele não é como é o núcleo da existência genuína do indivíduo. Assim, o protagonista da existência é o ser interior. Então, é o seu eu interior que é o núcleo da sua... Porque é o seu eu verdadeiro. O ser interior é o quê? É a consciência. Entende? Então, ele fala isso, que ele não é o protagonista. Protagonista é igual o filme, né? Não é o principal, né? Ele fala. E o Cefo atua como coadjuvante. Eu gostei que ele colocou isso como coisa de filme, né? Papéis dos atores, né? Ele atua, aí ele diz que ele atua, esse self atua na personalidade da pessoa como coadjuvante principal na formação da personalidade. Tá vendo você? Foi muito bom ele ter dado esse olhar, porque ele fala o quê? Assim, o protagonista da existência é o ser interior, é o eu interior, né? E o Cefo atua como coadjuvante principal na formação da personalidade. Então, deu para entender um pouco, né, pessoal, o que é o self, né? Ele é uma instância psíquica lá que não é o seu ser interior, mas porque o ser interior é o protagonista, que é o centro, o núcleo da existência da gente. Mas tem a parte da personalidade que é esse self, que ele atua como coadjuvante. Como é que um ator coadjuvante atua? Tem um papel principal, né? Protagonista do filme, e tem um coadjuvante. É aquele que está sempre atuando ali nas beiradas ali do lado do ator principal. Não é isso? Então, esse é o papel do self na formação da personalidade da pessoa. Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala como se desenvolve o self. Como é que ele, nessa relação aí com o eu, o ser interior, como é que ele se desenvolve esse self na pessoa? Ele aí fala assim, o self se desenvolve e se constitui por meio de processo de internalização ativa do sistema simbólico da cultura, que por sua vez modifica-se ao longo do tempo através das ações externalizadas de cada pessoa e das suas interações sociais. Então, esse self ele vai se desenvolvendo e constituindo por um processo de internalização. O que é que ele vai internalizando? Coisas que a sua consciência, vai percebendo aqui
como é? No mundo externo, né? Que ele fala, o sistema simbólico da cultura. Aí, ó, coisa que se você vive na cultura, tá vendo que cada coisa onde você mora, cada cultura é diferente. Você tudo vai internalizar aquelas coisas, que vai constituir esse self que faz parte da personalidade, da sua personalidade, que por sua vez modifica ao longo do tempo e através da internalização e da interação social. Por quê? Você pode constituir o seu self em uma cultura, você internaliza a coisa, mas depois você se muda. Você vai ter que se internalizar coisas lá, e aí o self ele pode ser modificado ao longo desse tempo. Entende? Através de internalização. Aí você vai ter nova internalização, cada pessoa em sua interação social. Então ele pode se modificar também, né? É de acordo com que o processo de internalização ativa que você tem de cada conceito, de cada cultura, de cada coisa. Então esse self vai se desenvolvendo ao longo do nosso processo aqui, nessa realidade, entende? Então o self ele vai se formando ali, vai se desenvolvendo, e depois ele se constitui nessas coisas, entendeu? Então tem a ver com o quê? Com as nossas interações sociais, com o sistema simbólico que a gente entende da cultura. Tem a ver com isso, esse desenvolvimento do self. Entende, pessoal? Agora você entende por que essas coisas têm a ver com coisas espirituais? Você entende agora? Por quê? Você viu que eu falei no outro vídeo, uma pessoa que, se ela for lá do mundo árabe, como é que é o self daquela pessoa? Como é que ela está internalizando aquela cultura, aquelas coisas lá rígidas? Para a gente que está olhando assim de fora, nossa, como é que esse povo vive assim, rapaz? Mas você acredita que as mulheres, tem pessoas lá felizes? Ela tem a felicidade dela também naquilo? Você acredita nisso? Porque para a gente que está de fora, nossa, como é que eles vivem assim? Como é que a mulher aguenta um negócio desse? Como é, sabe? Porque a gente está em outra cultura, a gente tem outro self internalizado, a gente tem outro sistema simbólico da cultura, a gente tem outro sistema. Nossa formação, nossa fé foi outra, entende? É por isso que tem a ver coisas espirituais, tá vendo, irmão? Então, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala quais são as funções do self. Qual é a função dele? Na hora que ele se constitui, né? Ele se desenvolve e se constitui por meio de um processo de internalização, né? Do sistema simbólico da cultura. Aí, quais são a função dele, desse self na pessoa? Por que ele se forma lá? Aí ele fala aqui, a função do self é encontrar e dar sentido às coisas que vivemos. Você entende, pessoal? Então, se uma pessoa que está perdendo o sentido das coisas, de viver, das coisas, é porque ela não está trabalhando esse self. Ela está, como é que se diz? Negligenciando essa formação importante da sua personalidade. E não pode. Porque você tem isso porque internalizar para dar o ânimo de dizer. Porque ele fala aqui, a função do self é encontrar lá coisas que estejam internalizadas,
que você adquiriu daqui, do meio sistema simbólico, para dar sentido às coisas que vivemos. Você sentido é o que? Você vai sentir prazer em estar fazendo algo. É por isso que a irmã, quando falou que dizendo, eu vou para o culto lá, as coisas lá, eu ouço a música, não sinto nada. Ouço a oração, não sinto nada. Não, nossa, pessoal, isso é preocupante. É o quê? Deve estar o quê? A formação do self dela não está operando na personalidade dela. Tem um bloqueio aí, tem alguma coisa acontecendo com a pessoa. Sabe? Porque a função dele é fazer isso na sua personalidade. Para que você encontre e dá sentido às coisas que você está vivendo. Você sinta alegria no que tá fazendo. Entende? Você entende que isso tem a ver com a espiritualidade? Porque quando você se conecta com a espiritualidade, você se encontra com seu verdadeiro eu, com a sua verdadeira pessoa. Que aí você encontrou o eixo. Então, tudo que o self simbolizar o que está acontecendo aqui, você vai sentir prazer, pessoal. Você entende que isso tem a ver com a espiritualidade? Porque é para trazer sentido de viver. E quem foi trazer sentido para a gente viver aqui? Uma vida de paz, de amor, sentindo as coisas. Pessoal, se você não está sentindo prazer nas coisas, em quem está fazendo, você tem que procurar ajuda. É preocupante. Principalmente ajuda espiritual, para você se linkar com a verdadeira espiritualidade. Porque tem pessoas que estão no grupo religioso, mas ela não está linkado com a espiritualidade dela. Então ela está lá e está sofrendo. Entende? Está sofrendo. Não tem sentido de viver. O self não está operando, não está dando sentido. Ela não tem prazer de estar fazendo as coisas. E tem muitas pessoas assim, pessoal. Até no meio que é religioso aí. Porque ele pensa, porque ele está ali no grupo religioso, ele vai ali acontecer uma mágica. Ele não vai trabalhar essas coisas que estão acontecendo, essas emoções. Foi até que eu abri um dia o Facebook, né? Eu encontrei, vi a notícia lá, nem li toda. Eu só vi assim por alto o título. E parece que foi um pastor, uma pessoa de um grupo religioso aí. Eu nem reparei, porque eu nem reparei. Quando eu vejo essas notícias, eu nem quero ver. Que se suicidou, eliminou. O que é que estava passando ali na cabeça, o selfie daquela pessoa? Será que ela estava sentindo prazer em fazer passar a informação da Bíblia, as coisas? Entende, pessoal? A gente tem que analisar. Foi por isso que eu falei também no outro vídeo aqui sobre os padres que tiveram depressão, né? Falei aí, né? Os padres aí famosos aí, que eles também falavam das coisas da Bíblia, mas não estava sentindo, porque não está conectado com a espiritualidade, verdadeiramente. Entende por que agora, às vezes o que eu estou falando aqui está mexendo com o seu íntimo, e aí depois vocês ficam até retado com minha, com minha cara, quer me xingar, tá querendo até, eu vou matar ele, tá querendo me matar. Cuidado, que pode ter espírito aí por detrás, ele motivando a fazer isso. Porque o espírito não quer perder você. Espírito que está sugando a sua energia. Entende? Tem que tomar cuidado, pessoal. Aumentar a energia para que esses espíritos... Entende? Não querem que você se cuide. Entende?
Então, ele fala que a função do self é Esse aí encontrar e dar sentido às coisas que vivemos. Entende, pessoal? Então, isso é a função do self. É para isso que ele está lá se constituindo, internalizando o sistema simbólico da cultura, para tudo isso, para você ter um sentido de estar fazendo. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Aí ele fala aqui, ó. Qual é a diferença entre o self e o ego? Porque, pessoal, você sabe qual é a função do ego, né? É inflar, é para que você tal. Mas você não pode estar com o ego tão inflamado aí, como tem muitas pessoas aí, se deixando levar pelo ego. O ego já passou do teto. Eu acho que o ego já virou um avião, tá voando, tá voando lá em cima. Entende, pessoal? Tem que estar essas energias psíquicas controlada, tem que estar. O ego não é para você matar, ele é para ele estar controlado, entende? Porque a gente tem que ter o ego. Aí ele fala, qual é a diferença entre o ego, o self e o ego? Ele diz, o ego é visto como um centro da consciência, que está na sua... quando a gente tem consciência, ele está no centro, para fazer uma análise. O ego faz uma análise de tudo que está passando pela sua consciência. Entende? É isso que ele fala que é o ser. Enquanto o self é definido, que inclui, é definido como o centro da personalidade total. Então, o self, ele vai ser o centro dessa personalidade, porque ele tem essa função de dar sentido no que você está fazendo, dar sentido nas coisas que vivemos. Então, por isso que ele vai ser total na sua personalidade. Entende? É isso que ele está falando. Aí ele disse que inclui a consciência e o inconsciente. Então vai ser incluído tanto coisa da consciência como da inconsciência. E o ego também vai ser coisa incluída tanto da consciência, do inconsciência e do ego também. Ele vai pegar todas essas coisas para o quê? Para ali fazer uma análise de tudo, as imagens do sistema simbólico da cultura, para fazer uma análise, para dar sentido às coisas que você está fazendo. Então, se não está acontecendo esse processo de análise do self, do seu self, e você aí não vai ter sentido, não vai ter sentido no que você está fazendo na sua vida. Você não vai ter sentido, pessoal. Olha como isso é profundo, hein, pessoal? Como é profundo o que esse Carl Jung escreve. Então, o que é que ele fala mais? Ele fala, o self é o todo, o centro. O ego em Jung, em Jung, né? É o centro da consciência. Então, porque o ego ele vai fazer uma análise da consciência. Consciência é que você está consciente analisando tudo. Mas o self, ele é o centro da personalidade. Ele é o centro. Então ele vai fazer tanta análise do ego, do inconsciente, ele vai fazer uma análise de tudo para que você tenha o quê? Tenha a função de encontrar e dar sentido nas coisas que você está fazendo. Então ele vai fazer um apanhado disso tudo. Então ele está dizendo que o ego é o centro da consciência, das coisas que você vê. Mas o self é o apanhado de tudo, tanto da consciência como do inconsciência e do ego também.
para fazer essa função que ele fala. Porque ele diz a função dele é o quê? É encontrar e dar sentido às coisas que vivemos. Entendeu? Então ele tem que fazer esse apanhado todo aí dessas coisas tudo para dar um sentido a você. Para você fazer as coisas sentindo, se alegrando, sabe? Vivendo mesmo, sentindo a vida. E enquanto o self é o centro da psique, aí ó, da personalidade da pessoa, né? Aí ele fala, o self é compreendido como imagem da totalidade da psique. Então, são esse o quê? O sistema de simbólico da cultura. Então, são imagens que vai poder representar lá na nossa personalidade. Como o seu centro é também como símbolo dessa unidade. Ele fala dessa unidade que é como é o self, né? Abrangendo consciente, inconsciente e o próprio eu. Então, esse self, ele é uma análise, ele faz uma análise tanto da consciência que é externo, do inconsciente, de coisa que está lá dentro da gente, e ainda faz uma análise da sua própria consciência. Você vê como é que esse self faz, né? Esse self é o que faz você pensar nessas coisas. Fazer uma análise daquilo que vai fazer sentido para você. Aí por isso que a pessoa disse, isso faz sentido para você? Você já viu as pessoas falar isso? Isso bate no seu íntimo, faz sentido para você? Entende? Então, pessoal, você vai buscar coisa segundo já foi internalizado por muitas culturas, coisas tal. Então ele vai buscar lá aquelas imagens, fazer aquela análise tudo, para buscar uma coisa para que você tenha sentido, para que você dê sentido no que você está fazendo e você tenha prazer no que você está fazendo. Então você vê como esse self é importante, né? O Jung está nos mostrando aqui, né? Aí também tem na psicologia, né? Que fala também que tem o falso self. O que é esse falso self? O que é esse falso self? Vou falar aqui para você ver que é o contrário do que está acontecendo no processo, porque esse self aqui, ele tem a função de fazer isso para dar o sentido na vida, entende? Fazer essa análise do consciente, inconsciente, do próprio eu, do ego, ele vai fazer uma análise para dar o sentido a você na sua vida, para você ser feliz, para você andar sentindo as coisas, dando prazer de estar fazendo. Poxa, eu sinto prazer em fazer aquilo, eu me alegro, entende? Então, o self ele tem essa função. Mas aí ele diz também que tem um falso self. Ele diz aqui, já no falso self, uma pessoa apresenta uma personalidade, um comportamento que não corresponde à sua verdadeira identidade. Então, o que é que ele fala que é esse self? Esse self está enganando você. Ele está fazendo que você tenha um comportamento, a sua personalidade busque um comportamento, aquilo que não está satisfazendo você. Quer dizer que esse falso self é você enganando a você mesmo. Entende, pessoal? É por isso que dizem, a pior enganação não é o falso profeta lá, as pessoas que estão enganando você. É você mesmo se enganar. Por quê? Se você não atenta, pessoal, o self não está operando, o verdadeiro self está operando, que é o self ideal, não está operando, é o quê? Aí cria um falso self, que é o quê?
o falso self é uma pessoa quando apresenta o quê? É uma personalidade que ela não é, um comportamento que ela não é a verdadeira identidade dela. Aí ele diz, apresenta uma personalidade ou um comportamento que não corresponde com o verdadeiro eu dela, com o ser dela interior, com a essência dela, que é a verdadeira identidade. Então ele está apresentando um comportamento de um falso self. Porque esse self tem que estar na conexão desse seu verdadeiro ser, desse seu verdadeiro eu. Que isso faz parte com que você se linke com esse ser interior seu. Você entende agora, pessoal, que isso tem a ver com a espiritualidade que eu estou falando aqui diariamente para vocês? Você entende agora? Você entende agora? Porque se a pessoa fica passando uma imagem que ela de uma personalidade que ela não é verdadeiramente, ela se comportando de um jeito que ela não é assim no íntimo dela. O que é que ela tá criando? Está criando um falso self. Não está deixando o verdadeiro self fazer a análise, porque quando esse verdadeiro faz a análise, também mexe com coisa que você não quer passar aquela imagem. Você quer passar outra imagem. É igual uma pessoa fica passando a imagem, ela pinta o cabelo, ela é carroqueira, eu sou rebelde, eu sou isso. Mas, às vezes, no íntimo dela, ela não é assim, ela é uma pessoa dócil, ela é uma pessoa que quer passar bondade, ela é uma pessoa... Por isso que, às vezes, tem pessoas que tá passando aquela imagem pra gente, é por isso que eu falei, não vá por aparência, você não conhece o que tem dentro da pessoa. Não vá julgar uma pessoa pela aparência. Você não viu falar no outro vídeo aqui que eu gravei? Não vá, porque quem faz isso, muitos religiosos também. Porque é assim que uma pessoa de Deus se comporta, se veste. Então, se uma pessoa não tiver daquela forma, ela acha que não é da espiritualidade. A espiritualidade não está usando. E não é verdade. Entende, pessoal? Por quê? Porque às vezes essa pessoa tá resistindo às coisas de não passar, se conectar com a verdadeira identidade dela, que é a verdadeira espiritualidade dela, que é o verdadeiro eu dela. Ela não quer, ela está resistindo se conectar. Então, aí quando ela não tem essa conexão com a verdadeira identidade dela interior, ela acontece o quê? Ela cria um falso self. Entende? Ela cria um falso self. E aí, por criar um falso self, ela vai ter um comportamento da personalidade que não é a verdadeira, que está interior dela. Um comportamento também. Aí você vai ver o comportamento dela, aí você vai julgar logo. Você não sabe, você não conhece o interior da pessoa. E a espiritualidade conhece. E pode estar usando essa pessoa e você não sabe. Entende agora, irmão. Entende agora porque você não pode, por roupa, por vestimenta, por isso. Você tem que olhar o ser da pessoa lá dentro. Que é a verdadeira pessoa. E é por isso que muitas pessoas estão aí com preconceito, várias coisas sobre essas coisas, principalmente até no meio religioso, porque cria um perfil, cria uma coisa de que uma pessoa é assim que é santa, é assim que é uma pessoa, e aí se dá de mal. Porque a espiritualidade está usando aquela pessoa e você não sabe. Entende? Então, é isso que ele fala aqui. Se uma pessoa, como é que se diz? Não se conecta com a verdadeira identidade dela, com o eu interior dela, ela cria um falso self.
Entende? Ela internaliza as coisas que não tem nada a ver com a identidade dela, a identidade interior, que ela não está conectada. E aí é passado. E tem pessoas assim, até pessoas no meio religioso também. Tem pessoas agindo assim, mostrando a imagem que não é a imagem interior dela. É por isso que o quê? Você não vai ter que colocar agora máscara, como eu falei lá, que é a persona. Você vai ter só uma máscara agora, que é a imagem do Filho de Deus, que vai ser semelhante a Deus. É essa a imagem interior que você tem que passar. Entendeu? Aí o que é que ele fala mais aqui? Como ter um self positivo e fortalecer o self? Como fazer isso? Ele dá coisas que a gente, aqui enquanto a gente está nessa matéria, estamos vivendo aqui, porque o self ele é constituído com essa interação simbólica da cultura, das coisas, a gente internaliza isso e vai criando o nosso self. Então, como é que eu faço para esse self ser positivo e estar fortalecido ele? Estar na ativa. Como é que faz isso? Ele dá para que você tenha um comportamento, né, aqui na nossa realidade. Ele fala assim: aprender a falar não. Você tem que dizer não. Porque você tem que fazer o que realmente aquilo que o seu ser representa o seu ser, a sua identidade. E tem pessoas anulando essa sua identidade para fazer vontade de outra pessoa, porque ela não sabe dizer não. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dizer não. Não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer porque você governa a sua vida. Você tem que mostrar a sua personalidade mesmo para a pessoa. Se ela gostar de você, goste. Senão, você não pode fazer nada. É igual aqui, ó. Eu estou passando a minha essência. É por isso que tem pessoas que já deram feedback dizendo: poxa, eu sinto coisa verdadeira mesmo. Por quê? Eu tenho que fazer isso. Porque eu não vou me atrapalhar. Eu estou mostrando minha verdadeira essência. Entende? Você vai se atrapalhar se você cria um personagem. Aí pode vir você criar um falso selfie. Você está mostrando uma coisa que você não é. Aí você pode se atrapalhar lá na frente. Mas eu mostrando realmente que sou, eu não vou me atrapalhar porque eu vou estar feliz. Aí por isso você vê me dando sempre risada aqui. Eu vou estar sempre... Por quê? Eu sempre sei dizer não. Não vou fazer assim. Por exemplo, o cidadão me convidou para o grupo dele. Eu disse não. Porque eu sei que eu tinha que entrar no regime lá. Como é? Será que ia ver com a minha personalidade? Eu falasse uma coisa e não gostasse, então eu era mandado embora do grupo de novo. Eu já experimentei isso em vários grupos. Já experimentei, por isso que eu disse não logo. Eu disse não. Continue aí que eu vou continuar aqui. Acabou. Entende? Você tem que ter aprender a falar não. Fazer realmente aquilo que sua alma, o seu ser está pedindo. Entende? Aí ele fala mais aqui também. Outro para fortalecer o self. Impor limite na sua relação interpessoais. Aí, ó. Você vai até aqui, amigo. Você impôs limite. Não, a gente tá até aqui, até aqui você vai. Daqui você não passa. Eu tenho que mostrar realmente como eu sou. Agora, se você gostar realmente do que eu estou mostrando, o meu ser interior, a minha personalidade, se goste, se não gostar, não posso fazer. Eu não posso para agradar uma pessoa, ficar fazendo. E tem muitas pessoas assim, pessoal. Músico, várias. Quantas pessoas aí estão criando personagem? É por isso que eu estou dizendo,
Eu fiz uma pergunta lá no outro vídeo. Agora, quantas pessoas estão colocando máscara aí na sociedade? E depois ela sente isso. Depois ela sente no ser dela que ela não está sendo ela verdadeira. Depois vai ficar cobrando ali, entende? Aí o que é que ele fala mais? Evitar relacionamento abusivo e destrutivo. Então você tem que analisar e evitar esse tipo de pessoa. Porque ele vai fazer mal para o seu ser. Entende? Não vai ser uma pessoa que vai contribuir para o seu crescimento da sua consciência, do seu ser. Entende? Da sua personalidade. Então, evita esse tipo de pessoas. Pode ser marido, pode ser filho, pode ser quem for, meu amigo. Você tem que evitar. Porque importante é a sua vida. Entende? Você primeiro tem que se amar para depois amar a outra pessoa. Se você não tiver amor em cuidar de você, você não vai poder cuidar das outras pessoas. Você também está precisando de cuidado. Entende? Então, ter pensamento positivo. Você tem que ter um pensamento positivo, de coisas positivas. Ele fala mais. Ter um hobby ou algo que te dá prazer. Aí, ó. Você tem que buscar ambientes, lugares, coisa, um hobby, uma coisa que você faz assim, que você distrai ou alguma coisa, porque aquilo vai aumentar a sua energia, você vai se sentir feliz. Aquilo vai ajudar o seu self a dizer que você está no caminho certo. Entende? Aí cultivar amizades boas. Tá vendo aquela que você se sente bem conversando com aquela pessoa, que tenha o mesmo sentimento que sua consciência tem, seu eu interior tem. Então você tem que analisar. Por isso que às vezes eu não tenho muitas amizades, assim, né? São poucas, né? Porque pelos que eu estou vendo aí, tá bem difícil, né? Fazer planejamento. Você é uma pessoa que não fazer um planejamento de fazer o quê? De, eu vou ter um pensamento positivo, fazer um hobby. Então você tem que ser uma pessoa assim, mais centrada. Cuidar de si mesmo. Aí, ó, você tem que cuidar. Porque, pessoal, se você não cuida de você, quem é que vai cuidar de você? Entende, pessoal? E aí, se você não está bem, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Entende? Então você tem que cuidar de você primeiro. E tem pessoas que se anulam, não diz não, para cuidar de outra pessoa, mas ela está mal também. Daqui a pouco é ela que vai precisar de ajuda. Sabe? Não, ele diz aqui, não se deixe influenciar por críticas alheias. Entendeu? Aí, ó. Não se deixe influenciar. Pessoas vão falar assim, você é assim, você devia ser assim, tal, tal. Começa a querer influenciar você a mudar a sua personalidade. Não. O problema é seu. É porque ela quer você aqui daquele jeito. Entende? Tá errado. Não deixe influenciar. Ou a pessoa fica criticando você. Ele é assim, devia ser. Fica criticando. Não ligue. Importante que você seja você mesmo. Entende? E aprenda com os erros. Pronto. Ele falou quantas aqui? Eu nem contei. Aqui é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 10, 11. 11 coisas para que você aprenda. Aprenda com os erros. Porque, pessoal, por mais que você está agindo com o seu ser, você está centralizado, mas você erra, porque você é humano, normal. Quem é que não erra nesse mundo? O negócio é que, se acontece o erro, é para você aprender. Não é agora para você,
Aí você fica se lastimando. Ai, meu Deus, eu sou errado. Ai, eu errei. Sim, você errou, vai lá. Se errou com uma pessoa, vai lá, pede perdão. Você vai lá e continua a vida, pessoal. E não vai ser aquele seu último erro e nem. Então você vai continuar, você vai errar, vai pedir, mas você continua. Entende? Não é ficar se lastimando por esses erros, até erro do passado. E tem pessoas remoendo erros, coisas do passado ainda. E prossegue a sua vida, sabe? É isso, pessoal. Agora, isso tem a ver com a espiritualidade ou não tem? Pergunta você. Vai mexer com a gente? Vai mexer. Mas é para o nosso bem? É para o nosso bem, né? Eu preciso aqui aprender com meus erros aqui, porque eu tenho um erro. Então eu preciso reparar isso. Entende? E assim a vida continua, amigo. Assim a vida leva. Entende? Não pode ficar se punindo por causa desse erro. Porque todo mundo comete erro. Não tem ninguém aqui que não cometa um erro. Entende? Aí ele... o que é que... Aí isso é o que a psicanálise, a psicologia traz sobre esse self, né? Agora, será que a Bíblia, a espiritualidade, fala sobre que esse self tem a ver também com a espiritualidade? Tem, né? Eu já dei aqui a dica porque, né? Eu não aguento, eu já dei a dica porque tem a ver. Eu já fui dando a dica ali nessa passagem. Mas vamos ler aqui a Bíblia que mostra um versículo que fala sobre esse relacionamento do self com a nossa realidade. Sabe, pessoal? Mateus 22, 37. Vamos ler lá. Ele fala aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você entende, pessoal? Por quê? Porque se você está conectado com seu eu interior, com a sua espiritualidade, com seu ser, você está conectado, você tem, que ele diz a função, como é que se diz? Você encontrou sentido das coisas da vida. Então você se ama, você cuida de você. Então você pode fazer esse mandamento que Cristo está falando aqui, ó. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Agora, uma pessoa que não ama nem ela própria, como é que ela vai amar outra pessoa? Entende, pessoal? Se você não se cuida, se você não tem amor, se você não tem tempo de passear, de ter um hobby, de se sentir feliz, se você não está feliz, como é que você vai cuidar da outra pessoa? Como é que você vai amar essa outra pessoa? Entende, pessoal? As pessoas entendem amar as outras pessoas errado. Elas até crucificam a personalidade dela, as coisas dela, não se cuida dela, pensando que assim vai estar amando o outro. Está errado. Jesus já disse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que estar se amando. Você é o primeiro a sentir o amor, para você passar o amor para aquela pessoa. Senão você não consegue fazer. É o mandamento que Jesus trouxe, né? Mateus 22, 37. Aí o que é que ele aconselha mais aqui? Aí em Efésios 4, 2 e 3. É o apóstolo Paulo, né? Escreveu lá para Efésios. O que é que ele fala? Ele disse: seja completamente humilde e dócil, e seja paciente. Ó, tá vendo? Ele já coloca uma qualidade que tem que ter no seu eu interior, entende? Ele diz assim: seja completamente humilde. É o quê? Para não deixar o ego passar do teto, né?
dóceis, seja uma pessoa tranquila, tal, equilibrada, e seja paciente, entenda as pessoas. É o quê? Que é o amor a ti, amará o próximo como a ti mesmo, né? Esses são as qualidades que você tem que ter. Suportando um ao outro com amor. Aí, ó, com amor lá, se você tem amor, você vai suportar ele. Entende? Faça tudo, faça todos os esforços para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, ele está falando isso aqui não é pela outra pessoa. Você vai fazer essas coisas, não é por causa que a outra pessoa... As outras pessoas estão agindo errado, mas você vai fazer isso por você. Para você não perder o quê? Não, para se conservar, não perder a unidade do espírito, não perder o quê? A sua energia não baixar, você não sair do espírito que é do amor, que é o vínculo da paz. Então, esse espírito, essa energia, essa conexão que você tem com sua espiritualidade, você não pode perder. E pior que é difícil, porque essas pessoas que estão do nosso lado não estão com a energia, com o vínculo, elas estão sendo usadas por espírito maligno para atacar a gente. Para que atacar a gente? Vai atacar a gente para quê? Para que a gente o quê? Perca esse vínculo com o espírito. Que aí a gente vai... conserve a unidade do espírito aí. Conserve a unidade do espírito para que você não perca o vínculo da paz. Você não perdeu o vínculo que você tem com a sua espiritualidade. Se você desconectar da espiritualidade, se irá, sabe, se você fazer isso, baixar a sua energia, pronto, meu pai. Você vai ser um alvo fácil dos espíritos do umbral. Ele vai atacar você. Entende? Então ele está falando isso aqui, seja completamente humilde, dócil, suporte o outro no amor, para o quê? Para que você se conserve aquela unidade do espírito, que foi colocado o amor, a sua conexão com a espiritualidade, pelo vínculo da paz. Então, para que você não perca esse vínculo, se você perder, você tá dentro d'água, tá se afogando. Você vai pedir socorro igual a Pedro pediu a Jesus. Socorro, Jesus, eu estou me afogando. Me salva, Jesus. Você não viu não, quando Pedro andou por cima das águas? Ele se afundou, afundou, e aí pediu a Jesus para salvar ele. É a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. A gente vai ter que clamar bastante para voltar o vínculo, né? Aí, quer que fala mais aqui? Para acabar, porque o vídeo já está muito grande, viu? Mas não tem jeito, né? Provérbio 4, 23. O que é que ele fala? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, pessoal, guarda o seu coração. Agora, o coração de carne? Que coração ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando da sua alma, do seu ser. Você tem que guardar isso para que você não perca esse vínculo com a espiritualidade. Porque desse vínculo que você tem na alma, porque de lá procede a fonte da vida. Então toda vida, toda alegria, toda paz vem dessa fonte, vem desse vínculo. Então você tem que guardar isso. E é difícil, né? Porque você vê como aqui é perturbado, né? Aí o que é que ele fala mais? No 25. Os teus olhos, olhe
para frente. E as tuas pálpebras olhe diretamente diante de ti. Então, tem que cuidar de você. Ele diz, olhe para frente. E olhe as suas pálpebras aqui, né? Pálpebra, olhe para diretamente diante de ti. Olhe para você. O caminho que você está escolhendo, as coisas que você está fazendo, será que você está sentindo prazer nisso? Será que isso dá sentido à sua vida? Será que isso lhe move? Você sente motivação da vida em fazer aquilo? Porque a nossa motivação também é fazer o bem a outra pessoa, pessoal. Mas primeiro a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que tirar essas bagaceiras da gente, a gente tem que estar bem, porque senão a gente não vai cuidar da outra pessoa. Entende? Então a gente tem que estar bem, ser tratado pela espiritualidade. Primeiro é a gente que se trata. Depois a gente vai poder ajudar a outra pessoa. Quando a pessoa estiver passando pelo problema, a gente vai lá e diz, não, é assim, assim, assim. A gente ajuda a pessoa. Mas primeiro a gente vai ter que tirar essa bagaceira. E a gente vai ter que ter cuidado em guardar a nossa essência, como a gente se comporta, não deixar que a crítica alheia influencie a gente, para a gente mudar nosso comportamento. E quantas pessoas, pessoal, foram influenciadas, foram criticadas e depois mudaram por causa dessa influência que a pessoa falou. Quantas pessoas? E saiu do seu eixo, aí saiu da sua essência. O que é que ela sai da sua essência? Quando ela sai da sua essência, o que é que acontece? Ela cria um falso self. Ela cria um falso self. Que é o quê? Que vai apresentar nela uma personalidade e um comportamento que não corresponde com a verdade, a verdadeira identidade sua. Quantas pessoas fizeram isso, pessoal? Quantas? Entende? Então a gente precisa cuidar disso para a gente estar linkado com a espiritualidade, com a nossa verdadeira essência e não deixar ninguém tirar essa nossa essência, essa nossa alegria, essa nossa conexão com a espiritualidade. Não deixar ninguém dizer, vai influenciar, você devia ser assim, você... O problema é seu, mas eu estou com minha conexão, estou com a minha alegria, porque às vezes ela até está com inveja da sua alegria, ela está sem conexão com a espiritualidade dela, e aí está com inveja de você, que você está assim bem, com a alegria. Por mais que a situação esteja difícil, você está ali, nada lhe afeta. Entende? Então, você não pode deixar essas pessoas influenciar você para tirar você do seu eixo. Então, por isso que diz, guarda o teu coração, guarda a sua alma. Guarda a sua alma, porque dela procede a fonte da vida. Não deixe ninguém bagunçar. Ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você ama você mesmo. Seja humilde, seja dócil, seja paciente. Não deixe que ninguém tire essa unidade do espírito pelo vínculo da paz. Não deixe que ninguém tire isso. Entende, irmão? Então, você entende agora que o self tem a ver com a espiritualidade, irmão? Você entende agora? Esse cidadão escreveu o Carl Jung com outros nomes, com outras coisas, porque ele sabia que na época dele os religiosos não iam aceitar as outras pessoas que eram da medicina, da psicologia, não iam aceitar o conceito dele. Então, ele colocou coisas espirituais aqui, mas falando de outras coisas. Ele e Freud, né? Os dois fizeram isso. Entende agora? Que tem a ver coisas espirituais aqui, mas só percebe quem? Percebe aquele que está linkado com a espiritualidade. Porque
os terapeutas que não têm vínculo com a espiritualidade, ele não vai entender. Ele vai ler isso aqui como o Carl Jung está passando. Mas por detrás aqui tem coisas espirituais. Entende, pessoal? Ai, graças a Deus. Mas o vídeo, para não ficar longo a falar, já está muito longo. Será que as pessoas vão escutar esse vídeo aí? Não sei, mas graças a Deus, pessoal. Obrigado por até aqui você estar aí assistindo. Até a próxima, se Deus quiser.